Ninguém tinha trazido a sobremesa. Ou será que ninguém tinha trago a sobremesa? Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Na aula de hoje eu vou ensinar quando você deve utilizar a palavra trago e quando você deve utilizar a palavra trazido. Então já vamos voltar para a frase do começo da aula e eu quero saber se você acerta. Ninguém tinha espaço à sobremesa. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, trago, ninguém tinha trago à sobremesa, ou alternativa B, trazido, ninguém tinha trazido a sobremesa. Aproveita e já coloca aqui nos comentários a sua resposta. Você acha que é alternativa A, trago, ou alternativa B, trazido? Depois desta aula, ninguém vai ficar com dúvida porque eu vou explicar tintim por tintim. Eu já começo dizendo que a resposta é a alternativa B, trazido. Ninguém tinha trazido a sobremesa. Como assim, professor? Eu sempre falei trago. Trago parece muito mais correto. Por que é trazido e não trago? Não dá para falar das duas formas? Calma que eu explico. Não dá para falar das duas formas. Quer dizer, até dá, né? Mas daí você vai estar falando errado. Então, o correto é trazido. Vamos lá. Trago e trazido são formas do verbo trazer. As duas formas existem. Trago existe, trazido existe também. Mas no contexto da frase que eu trouxe no começo da aula, somente trazido está correto. Por quê? Vamos começar por trago. O que é trago? Trago é a primeira pessoa do singular, eu, do presente do indicativo, do verbo trazer. Então, eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos e por aí vai. Um exemplo aqui. Eu sempre trago meu filho para brincar nesta pracinha. Então, eu trago. Veja que aqui é a flexão do verbo trazer. Eu trago, nós trazemos, eu trago no presente. Ontem eu trouxe, amanhã eu trarei. Então, essa é a utilização de trago. E trazido? Trazido é o particípio do verbo trazer. Então, nós temos três formas nominais do verbo. O infinitivo, que é trazer, né? O verbo terminado em e. O gerúndio, trazendo, eu estou trazendo os doces. E o particípio, que é trazido. Aqui eu coloquei o exemplo. Eu nunca havia trazido meu filho aqui e não trago. Importante destacar que trago pode também ser um substantivo, com sentido de gole, e também uma flexão do verbo tragar, com sentido de aspirar, engolir. Mas aqui a gente está falando sobre a palavra trago quando é uma flexão do verbo trazer, beleza? Certo, professora, você já disse que naquele contexto o correto é trazido e não trago, mas por quê? Qual é a explicação? Porque muitas pessoas confundem e falam ou escrevem trago em vez de trazido, em contextos em que nós devemos utilizar trazido. Porque alguns verbos possuem o particípio regular, quando o particípio termina em ado e ido. Outros verbos possuem o particípio irregular, quando o particípio não termina em ado e ido, ou seja, quando o particípio foge desse padrão. E outros verbos ainda possuem dois particípios, o particípio regular e o particípio irregular. Esses verbos que possuem dois particípios são chamados de verbos abundantes. Aí eu coloquei aqui uma tabelinha para que vocês entendam esse negócio de particípio regular, particípio irregular e os verbos abundantes que têm dois particípios. Então, uma listinha aqui de particípios regulares, de verbos que têm o particípio regular. Então, o que é regular? É aquilo que segue um padrão, uma regra. Então, a regra geral é que os particípios terminam em ado e ido. Então,
Particípio de estudar, estudado. Particípio de chegar, chegado. Particípio de beber, bebido. Coloquei aqui o particípio de trazer, trazido. Particípio de partir, partido. Particípio de dormir, dormido. Beleza, esses são os particípios regulares, os verbos que têm o particípio regular. Particípio irregular, coloquei aqui uma listinha de verbos cujo particípio é sempre irregular, ou seja, não segue o padrão que termina em ado e ido. Escrever, escrito, veja que eu não posso falar escrevido, eu tinha escrevido essa carta. Não, o particípio de escrever é escrito, não segue o padrão, não segue a regra, logo é um particípio irregular. Particípio de fazer não é fazido, é feito. Particípio de abrir não é abrido, é aberto. Particípio de vir não é vido, é vindo, certo? Então, esses verbos têm o particípio irregular. Existem outros verbos que têm duas possibilidades de particípio regular e irregular. Em alguns contextos, nós utilizamos o particípio regular, em outros contextos, nós utilizamos o particípio irregular. Coloquei aqui 3 exemplos de verbos abundantes. Pagar tem o particípio pagado e o particípio pago. Pagado é o particípio regular, pago é o particípio irregular. Prender, prendido ou preso. Corrigir, corrigido ou correto. Veja que o verbo trazer está na listinha de particípios regulares. Então, ele não está ali na coluna dos particípios irregulares. Também não é um verbo abundante que apresenta 2 particípios. Ele só apresenta um particípio e esse particípio é trazido, não trago. Porque muitas pessoas colocam trago, falam trago em vez de trazido, porque fazem a associação. Sabem, por exemplo, que existe o particípio pago, de pagar. Sabem que existe o particípio preso, de prender. Sabem que existe o particípio aberto, de abrir. E aí pensam no particípio trago, de trazer. Fazem essa associação de forma equivocada. Mas, como eu já disse, o verbo trazer tem um só particípio e o particípio é trazido, não trago. Por isso, o correto é ninguém tinha trazido a sobremesa. Não, ninguém tinha trago a sobremesa. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. E se você precisa estudar língua portuguesa do zero, estudar de forma aprofundada, com material de apoio, se você precisa entender melhor os conceitos que eu citei nesta aula, como infinitivo, gerúndio, particípio, presente do indicativo, você precisa conhecer o curso Português Completo, o meu curso de língua portuguesa do básico ao avançado, focado em concursos públicos, para você aprender língua portuguesa de uma vez por todas. Um grande abraço, não se esqueça de deixar o gostei nesta aula. Até a próxima, tchau, tchau!